Seja bem-vindo a mais um Ensino Fiel, o programa semanal de ensino bíblico e teológico gratuito do Ministério Fiel. Nesta aula, vamos mergulhar fundo na questão da rivalidade feminina na igreja. Ana Paula Nunes nos dá um estudo enriquecedor sobre como nossas relações foram desfiguradas pelo pecado desde a queda de Adão. Exploraremos Gênesis 3 e suas implicações. Veremos como a entrada do pecado nos tornou egoístas e nos afastou de Deus e do próximo. Mas não ficaremos somente nisso. Antes, descobriremos que há esperança em Cristo para restaurar os nossos relacionamentos. Avalie ou curta este episódio na plataforma onde estiver nos acompanhando. E também nos ajude compartilhando com seus familiares, amigos e igreja. Isso nos ajuda a aprimorar os conteúdos e a alcançar mais pessoas. Ensino Fiel, episódio 90, os relacionamentos após a queda, com Ana Paula Nunes, aula do curso Unidas contra a Rivalidade Feminina. Assista todas as aulas deste curso em nossa plataforma Fiel Digital, onde você também encontra centenas de e-books da editora Fiel, mais de 100 cursos e todas as mensagens de nossos 40 anos de conferências. Acesse fieldigital.com.br e faça já a sua assinatura. Oiê, estamos aqui de volta para a nossa aula 4 sobre Unidas contra a Rivalidade Feminina, que é o tema do meu livro com a editora Fiel, que está à disposição aí para vocês adquirirem e complementar essas aulas. Muita coisa aqui do que a gente está vendo nas aulas não tem no livro, e no livro também tem muita coisa que não tem aqui nas aulas. Então, eu te convido justamente a trabalhar com os dois juntos, que vai dar muito mais base aí para você nesse tema. E o que a gente viu até aqui? Vamos recordar rapidinho. Na primeira aula a gente viu a necessidade do tema, a necessidade de falar sobre a rivalidade feminina dentro da igreja. E lá nós falamos também sobre a oração de Jesus contra a nossa rivalidade. Na aula 2 e na aula 3 nós limpamos a nossa lente, ou se você chegou aqui agora com certeza com a lente bem limpinha sobre como enxergar a si mesma e as outras mulheres. Quanto a sermos imagem e semelhança de Deus, disso ser a nossa identidade. E focando aqui no nosso tema, nós vimos isso na aula 2, nós sermos imagens de Deus enquanto diversas, e na aula 3 nós sermos imagem e semelhança de Deus enquanto relacionais. Então nós focamos nesse aspecto criacional de uma forma bem mais intensa, né? Porque é muito importante. Você entendeu comigo como que isso muda já muito do nossa visão, do nosso relacionamento. Já deve ter dado aí para você repassar muito dos casos que aconteceram entre você e outras mulheres nos seus relacionamentos com um novo olhar, com um novo amor. Provavelmente, eu espero assim. O Anthony Hockman, no livro Criados à Imagem de Deus, ele diz o seguinte: o homem, portanto, quando formado pelas mãos do Criador, não era corrupto, não era depravado ou pecaminoso. Seu estado era de integridade, de inocência, de santidade. Por ocasião da sua criação, o homem era muito bom. Quando criados, gente, à imagem de Deus, nós não tínhamos o pecado. A gente não tinha que lidar com inveja, a gente não tinha que lidar com a ira, a gente não tinha que lidar com essas facções, a gente não era inclinado às rixas e às rivalidades, não éramos rancorosos, não éramos falsas, não usávamos a língua para ferir umas às outras, para envenenar com calúnias e com difamações. O homem, feito à imagem de Deus, não ressentia a diversidade de dons e talentos, não ressentia a diversidade que existia tanto fisicamente quanto nas personalidades. O homem não feria o seu semelhante com ofensas, com espada. E como nós vimos na aula 3, o homem criado à imagem de Deus, à imagem da Trindade, é um ser relacional. E ele vivia em perfeita harmonia no relacionamento com Deus, vertical, no relacionamento horizontal com seus semelhantes e no relacionamento com a natureza, no relacionamento com a cultura, né? O homem criado à imagem de Deus, ele
tem o relacionamento com o Criador, um relacionamento que transborda, um relacionamento de amor, de adoração, que transborda para os seus outros relacionamentos. E aí, nós temos aqui na aula de hoje uma má notícia e nós temos também uma boa notícia, porque eu não vou deixar a aula terminar sem a boa notícia, tá bom? Mas o pecado entrou no mundo. Gênesis 3, de 6 a 13. Vamos ler? Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, comeu e deu também ao seu marido e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira para cintas e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comeste? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. O pecado entrou no mundo. A queda, essa é a queda da humanidade. E a partir de então muita coisa está errada com o mundo. Mesmo hoje, mesmo o homem que não é crente, ele reconhece isso, que tem algo muito errado no mundo. Tem mortes, guerras, brigas, mágoas, dores, sofrimentos, doenças. Tudo isso marca a realidade de todos os homens, de todas as pessoas. E o descrente, ele convive com essa realidade da queda. Ele não reconhece a verdade, mas ele convive com ela. Os descrentes sabem que nasceram num mundo quebrado, que estão vivendo todas as coisas quebradas e afetadas. E é por isso que a gente vê muito disso na cultura, né? A gente vê poesias que falam sobre esses sofrimentos, buscando resposta. A gente vê isso em músicas, a gente vê isso em filmes, em livros. Nós vemos o descrente retratando o mundo quebrado que ele nasceu, buscando respostas do porquê disso e como solucionar isso. Mas a questão é que o mundo, essas pessoas que não creem, elas vivem tudo isso, mas sem o reconhecimento da verdade. E qual é essa verdade? A verdade é que o mundo está quebrado por causa do pecado. É por isso que o mundo está quebrado. E essa é uma verdade que apenas quem é crente, apenas os cristãos, estão livres da cegueira para reconhecer e para trabalhar nisso também. Quando o pecado entra no mundo, ela quebra tudo isso que a gente viu aí nas aulas 1, na aula 2, na aula 3. O pecado entra no mundo e quebra tudo isso, desfigura tudo isso. É triste, né? No capítulo 3 de Gênesis, o homem e a mulher, eles escolhem pecar, eles comem do fruto. E aí a nossa imagem de Deus fica manchada e o nosso relacionamento com Deus fica quebrado logo ali, como a gente leu. Eles se escondendo de Deus, eles tendo medo de Deus, algo que não poderia acontecer antes. Esse relacionamento vertical com Deus, ele foi quebrado, ele foi manchado. Então, Ana, nós perdemos a imagem de Deus? Nós não temos mais a imagem de Deus? Não. Todos nós ainda temos essa imagem em nós. Nós não perdemos a imagem e semelhança de Deus. Mas o que acontece é que essa imagem ficou desfigurada, ela ficou quebrada, ela ficou manchada. Então a gente não usa dizer que perdemos.
É mais essa ideia mesmo de ela não funciona mais como ela deveria funcionar. Então, mesmo o descrente, ele continua sendo imagem de Deus, não importa o quão depravado ele seja, não importa o quão coisas horríveis ele faça, ele ainda é imagem de Deus, e é justamente isso que torna a depravação do homem tão pior, porque ele continua sendo imagem de Deus, fazendo essas coisas horríveis contra o Senhor acima de tudo, né? Então, o que o homem é, enquanto imagem de Deus, não foi perdido. O que foi perdido, o que foi quebrado, é o funcionamento adequado do que ele é. E esse funcionamento adequado é o quê? É a justiça, a retidão e o pleno conhecimento, fazendo tudo para a glória de Deus. Como é que funciona quando o pecado entra no mundo? Que as coisas não são mais feitas para a glória de Deus. As pessoas estão fazendo as coisas para a sua própria glória. Estão fazendo as coisas em rebeldia, buscando reconhecimento em si mesmo. Então, o que antes da queda era feito em obediência e amor a Deus, numa relação de comunhão, de harmonia, como a gente viu, não é mais feito dessa forma, porque está quebrado, porque o relacionamento com Deus está impossibilitado por causa do pecado. A queda tornou o homem rebelde, o homem desobediente, inimigo de Deus. E o pecado cegou o homem da verdade de Deus, ainda que conviva com ela diariamente, como a gente vê lá em Romanos 1, 18 a 20. E com isso também foi modificado o relacionamento que o homem tem com a criação, com a cultura e com os seus semelhantes. Todos aqueles mandatos que a gente viu, espiritual, social e o cultural, eles são quebrados também, eles são modificados por causa do nosso pecado, né? Por causa do pecado tendo entrado no mundo. Então o relacionamento com Deus foi quebrado. A primeira coisa que foi rompida naquele momento em que Adão e Eva pecaram foi esse relacionamento com Deus. O homem e a mulher, eles escolheram pecar. Nosso relacionamento com Deus a partir de então foi destruído e nos levou a uma total inimizade com o Pai, como Isaías 59, 1 a 3 fala. Esse desejo de se tornar como Deus dominou Adão e Eva, e o amor a si mesmo os levou a tornar esse amor deles por si muito maior do que o amor ao Senhor. Como o nosso relacionamento com Deus é a base de todos os outros relacionamentos, então a queda também modificou nossos relacionamentos horizontais. É aí que o nosso relacionamento com a cultura, com a criação, com a natureza, também foi quebrado. Também foi pecado quando eles deixaram a criação dominar, em vez deles dominarem a criação. Por exemplo, na figura da fruta, na figura da serpente. O mandato, inclusive esse mandato que, como eu comentei na aula passada, é um mandato para você ser cuidadoso, para você proteger essa criação, o que é inferior. Aí a gente vê logo ali em Gênesis o primeiro derramamento da história, de sangue da história, que foi requerido por um animal, né? Então sangue começa a ser requerido a partir de então. E aí a gente vê extinção, a gente vê exploração, a gente vê desmatamento, tudo isso resultado da queda, que o homem deixa de cuidar, ele deixa de dominar a criação num sentido de cuidado. Mas esse não é então o assunto do nosso tema principal. O nosso tema principal é como que o nosso relacionamento então com os nossos semelhantes horizontal foi quebrado também em tudo isso, que é o mandato social. Ele foi quebrado naquele momento. Você vê que a mulher, ela ouve e é enganada pela serpente e ela toma essa decisão isoladamente de ir lá e pecar. E outra coisa, onde é que estava o homem quando tudo isso aconteceu? Porque ele foi quem recebeu de Deus a ordem quanto à árvore do bem e do mal. Onde é que ele estava quando ela falava com a serpente? Porque a palavra de Deus nos aponta que ele estava com ela.
E a mulher deveria ser auxiliadora idônea, dá o fruto ao homem e ele aceita. E quando Deus diz, onde estás? Quando Deus o chama e pergunta lá tudo o que estava acontecendo, o que acontece logo de cara? Uma troca de acusações. Tá vendo aí o tanto de sequências desse relacionamento horizontal sendo quebrado, sendo afetado? Por causa do pecado, eles estão amando mais a eles mesmos do que a Deus e mais a eles mesmos do que um ao outro. Ficam trocando aí essas acusações. E a gente vê esse padrão nos nossos relacionamentos até hoje, que é esse egoísmo latente, sempre preocupado com o que é melhor para mim, o que é melhor para você acima de tudo. A gente se ama mais do que a gente ama a Deus, do que a gente ama uns aos outros. No entanto, a gente vê, né, desde ali, a Bíblia nos registra no Antigo Testamento, a começar, como que apesar da queda, apesar da entrada do pecado no mundo, a graça de Deus trabalha no seu povo. É muito importante observar, inclusive, que a Bíblia continua tratando dessa necessidade de sermos relacionais mesmo após a queda, a começar por Deus ter feito para si uma grande nação e ter se revelado para um povo. Deus manteve a sua aliança com Adão e Eva mesmo diante da infidelidade deles, não foi? O juízo de Deus para eles foi a morte, mas junto com esse juízo ele afirmou que haveriam descendentes, ainda em meio a dores multiplicadas, né? E aconteceu. Eva multiplicou e dela veio um povo. E o Senhor deu uma terra para Israel viver. Como que eles deveriam viver? Juntos. Nosso Criador escolheu salvar uma nação e nós vimos o agir dele sobre um povo através da união desse povo desde o começo. E Deus usou tudo isso, Deus usou a união deles apesar do pecado. Isso é a graça de Deus sobre o pecado. Gênesis 7:1 Disse o Senhor a Noé, entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. No dilúvio, ainda que a gente falando do Antigo Testamento, Deus escolheu preservar toda a casa de Noé e os pares de todos os animais. E Gênesis 7:13 reforça que quem entrou na arca foram Noé, seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Ou seja, Deus está preservando um povo para si. Deus separou para si um povo. Veja, a gente, mesmo após a entrada do pecado no mundo, a gente não vai encontrar um lugar, um espaço na sua palavra para dizer que nós podemos viver em isolamento, que nós podemos viver sozinhos. E são inúmeros exemplos na palavra de Deus, são histórias de pecado do homem e da graça de Deus. Está tudo registrado lá. Para a gente ler, para a gente aprender e para a gente ver o quanto Deus é gracioso, o quanto Deus é bom, para a gente conhecer mais do nosso Senhor. E aprove a Deus que a gente pudesse ler todos esses exemplos aí, né, tudo que está registrado na palavra de Deus, e vermos que não são exemplos perfeitos, que foram relações quebradas pelo pecado, que Deus usou para os seus propósitos ainda assim, porque Ele é soberano e Ele está no controle de tudo. São vários exemplos de como que Deus é fiel, mesmo quando o seu povo é infiel, e como que Deus pode transformar trevas em luz. A Bíblia ela é muito clara quanto à nossa criação, quanto à nossa imagem, quanto à nossa necessidade de nos relacionarmos umas com as outras. Mas a gente não vive isso plenamente por causa da condição caída. É isso que é a resposta para o finalzinho da aula passada, que a gente estava ali se perguntando por que é tão difícil, por que eu fui criada dessa forma e ainda encontro essas dificuldades. Justamente porque por causa dessa condição caída. E é justamente porque nós não vivemos esse amor, esse serviço como Deus nos mandou vivermos,
que a Bíblia é muito clara quanto à nossa necessidade. Então a gente é lembrado aí de Gênesis até Apocalipse, que nós somos um povo escolhido por Deus, um povo escolhido por Deus, para viver em comunhão daqui até a eternidade. Nós vamos viver em comunhão na eternidade. Se você não gosta disso agora, fique sabendo que na eternidade vai ser essa união e essa comunhão para todo sempre. Glória a Deus por isso. E é difícil, é doloroso. O mundo também sabe que é difícil, que é doloroso, que você pode se bastar, que você pode fazer as coisas por você mesmo. Mas você sabe que faltam forças, que falta o desejo de se relacionar com outras pessoas. São muitos problemas. Eu também sei que é difícil, eu também não tenho forças, eu também sei, eu também sinto da mesma forma, muitas vezes, essa falta de vontade, essa falta de desejo de me relacionar, de me esforçar por relacionamentos que são difíceis. É muito mais fácil jogar na conta do ela é tóxica, né? A gente usa muito isso. Eu não vou me aprofundar nesse relacionamento, ela é tóxica, é muito mais fácil se afastar, parar de falar, virar a cara, né? Mas, gente, apesar da gente não ter forças, eu conheço quem tem forças para lidar com essas coisas e fazer tudo em obediência ao Senhor, como nós somos mandados a fazer. A nossa história é uma história de mais Deus. É o que a gente vê na Bíblia, é o que a gente vê na nossa história. Só há um caminho pelo qual a gente vai conseguir as forças necessárias para nos relacionarmos umas com as outras. E é Cristo sendo formado em nós. Só há uma armadura que nos faz capazes de lutar contra esse desejo de isolamento, que são as novas vestes dadas por Jesus. Veja, Cristo veio ao mundo. Cristo veio nos salvar da morte eterna, nos comprando o perdão na cruz. Jesus veio refazer em nós essa imagem de Deus. Esse é o nosso ponto aqui. A nós que fomos feitas filhas de Deus através do sangue de Jesus, nos é dada essa refação dessa imagem quebrada. Isso é o processo de santificação. Essa é a nossa boa notícia, Romanos 3:24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Jesus Cristo. Jesus veio salvar pecadores, esses pecadores aí que estão com a imagem quebrada, ele veio para nos salvar com uma morte de cruz. E veja que nós quebramos o nosso relacionamento com Deus, fomos nós que pecamos contra Deus. E é Ele que vem, é Ele que faz, é Ele que age em nosso favor. E como é que Ele faz isso? Sem o nosso merecimento, Deus envia seu Filho para pagar o preço do pecado em nosso lugar. Romanos 8:3 diz, porquanto que fora impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. E essa foi a coisa mais gloriosa que Deus já fez, ao enviar seu Filho para morrer por nós, pecadores. Lembra? Nós que somos inimigas, castigando o seu próprio Filho por amor a nós e nos resgatando dessa falha, nos resgatando dessa falha na nossa imagem, e a qual agora a gente não consegue viver para a glória dele. E veja que quando Deus nos perdoa, quando Deus perdoa os nossos pecados na cruz, a atitude dele não é uma atitude de eu te perdoo, mas eu não quero mais nada com você não. Igual a gente faz umas com as outras, sabe? Eu te perdoo, mas vamos ficar distante que é melhor. Não, Deus nos perdoa justamente para restaurar o nosso relacionamento com Ele. Essa obra é justamente para que esse relacionamento vertical com Deus, que estava manchado, que estava quebrado, seja restaurado e que a gente possa voltar a ter esse relacionamento com Ele por meio de Jesus Cristo. O nosso relacionamento com Deus, por causa de Jesus, ele é restaurado. E durante a vida, esse ato de seguir e de imitar
a Cristo, ele se dá no poder do Espírito Santo, que habita em nós. Nós somos moldados pela sua palavra. Então, para o nosso estudo, a gente está vendo esse aspecto da salvação por esse ângulo, que é o ângulo da restauração dessa imagem que foi quebrada. E agora a gente tem essa imagem sendo refeita em Jesus Cristo. Essa imagem refeita nos transforma em novas criaturas. Então, parte do que Deus faz na obra da salvação é restaurar o reflexo da sua imagem em nós, por meio de restaurar em Cristo. Ele nos faz mais parecidas com Jesus, baseado no que Ele é. Deus restaura em nós graciosamente a sua imagem, nos tornando novas criaturas. Ele vai nos tornar novamente imagem de Deus, mas isso é um processo, né? Isso não é algo que acontece assim, apesar de que ele até poderia ter feito assim, você converteu e aí pronto, imagem refeita, mas ele escolheu tornar isso um processo, e isso é uma obra do Espírito Santo em nós, mas tem parte também da nossa responsabilidade, porque a palavra diz que nós temos que ser imitadores de Cristo. Efésios 5:1, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Então, como é que a nossa imagem de Deus vai ser refeita? Vai ser refeita a imagem de Cristo, porque Cristo é essa imagem perfeita do Pai. E a Bíblia nos ensina que Ele é o homem perfeito, um exemplo insuperável de como Deus quer que nós sejamos. Nós somos chamados a imitar. Então, como é que eu faço com relação ao processo de santificação? Você precisa olhar para Cristo. É a Ele que nós temos que imitar. Ele é o nosso exemplo perfeito. E entenda que não estou dizendo aqui que você vai ser salva se você imitar direitinho. Não é isso. É que uma vez que você é salva, nós o imitamos. Você o imita por amor e por gratidão. Nós vamos ficando mais parecidas com Cristo nesse processo. E a gente sabe pela palavra de Deus que até o fim nós seremos feitas santas. Nós vamos nos encontrar santas na eternidade. Isso é uma promessa, isso é uma certeza que vale para você e que vale para suas irmãs. 2 Coríntios 3,18. Todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. No final das contas, nós somos seres feitos para a imagem de Deus e resgatados em Cristo para a glória de Deus. E Ele é glorificado quando nós vamos crescendo em direção a Cristo, quando nós vamos crescendo em semelhança a Cristo. Então, esses nossos relacionamentos, eles podem ser diferentes porque nós somos novas criaturas. Pode ser diferente porque em Cristo nós podemos vencer esses pecados, eles não nos dominam mais. Em Cristo, nosso relacionamento com Deus é restaurado e nossa imagem está sendo refeita. E veja, é importante demais que você entenda que esse processo é um processo para você e é um processo para suas irmãs também. Que você não fique achando que é um processo só para você e que as suas irmãs precisam estar santas bem rapidinho. Senão a sua tolerância com os pecados delas vai ficar lá embaixo. Bom, isso quer dizer que uma vez que Cristo está sendo refeito em nós, na igreja, né, nós que somos cristãos, não vai ter mais problemas? Que não vai ter mais dificuldades nos nossos relacionamentos? Que a gente não vai brigar mais? Que não vão haver mais rixas? Ainda não. Ainda não. E a gente vai falar sobre isso na próxima aula, entrando também aí já no tema de egoísmo. Eu espero vocês na próxima aula. Obrigado por ter nos acompanhado em mais um episódio do Ensino Fiel. Não se esqueça de avaliar ou curtir este episódio e de compartilhar também com outros irmãos. Até a próxima, que Deus te abençoe!